Capítulo 277, Tritão 2 é o acumulador. O acumulador está aqui. Peguem-o. Assim que Yonvou apareceu, Tritão imediatamente avisou os capitães de cada barco. Os capitães se prepararam para o ataque iminente de Yonvou. Diferente do 92º Esquadrão do Regimento da Fantasia, que tinha subestimado Yonvou, Tritão havia reunido informações sobre ele. Eles sabiam tudo sobre sua contribuição no mundo infinito da noite, como ele lidou com os 9 filhos do dragão e como desferiu o golpe fatal na Rainha do Verão, além dos poderes que adquiriu depois do 26º andar. Eles achavam que ele estava pelo menos no nível de um ranker ou talvez até de um ranker de alto nível. Apesar de ser impossível um jogador dos andares inferiores que ainda nem tinha passado pelo 30º andar possuir esse tipo de poder, os 9 reis possuíam, incluindo o mais recente, o Asas Celestiais. As pessoas de Tritão que tinham uma consideração alta por Yonvou também ouviram que ele estava tomando o primeiro lugar de cada andar e acharam que ele poderia ser alguém que conseguiria resistir ao todos por um. Isso queria dizer que todos eles estavam de guarda. Rankers de alto nível não se importavam com quantos inimigos enfrentavam. Eles tinham pelo menos alguns punhados de habilidades extremamente poderosas e só podiam ser parados por aqueles que tinham poderes do mesmo nível ou por uma forte barreira. Felizmente, Tritão tinha uma dessas barreiras. Bênção de Poseidon. Poseidon havia dado seus poderes ao seu culto generosamente. Quanto maior sua coragem, mais buffs e poderes defensivos eles recebiam. Além disso, Poseidon era o governante das águas. O Rio das Almas era conectado aos deuses que governavam a morte, mas a influência de Poseidon ainda era maior. Apesar de Yonvou ter ativado sua incrível onda de fogo, eles tinham confiança de que poderiam pará-lo até que descobriram que tinha algo atacando os cascos de seus navios. Bum! Bum! O que é isso? Reis marinhos. São reis marinhos. Predadores estão atacando o navio por baixo. Merda. Porque eles de repente. Grandes ondas se formavam no rio enquanto um grande número de reis marinhos aparecia e atacava os navios de Tritão. Os predadores mastigavam os cascos com seus dentes e aqueles com corpos parecidos com os de cobras se enrolavam nos navios e os esmagavam. Os jogadores de Tritão ficaram atordoados com o ataque repentino. Rei do Mar, o artefato sagrado de Seto, o amuleto da água do mar, brilhou em seu pescoço enquanto ele ativava a opção de controlar os monstros marinhos. Depois que descobriu a frota de Tritão, ele primeiro reuniu os reis marinhos por perto antes de sair da água. Yonvou sabia que estava em desvantagem por estar no território de Poseidon. Além disso, apesar de suas habilidades, seria difícil de lidar com esse grande número de inimigos. Se Tritão capturasse um navio fantasma enquanto ele estivesse confrontando Bentec, Yonvou estaria com grandes problemas. Foi por isso que Yonvou decidiu usar os reis marinhos para distrair e amedrontar Tritão. Embora ele tenha usado uma grande quantidade de poder sagrado do amuleto da água do mar, seu plano foi efetivo. Já era difícil até mesmo para Tritão lidar com os reis marinhos e se dezenas deles se juntassem para causar um caos, seria uma fonte de problemas enorme para eles, ainda mais que a maioria dos reis marinhos eram inteligentes. Eles rapidamente submergiam sempre que Tritão revidava só para reaparecer e atacar os jogadores nos conveses dos navios quando viam uma chance. Tritão não conseguia focar em Yonvou e era por essa oportunidade que ele estava esperando. Ele usou o teleporte e apareceu em um navio rodeado por predadores. Cuidado! O capitão tentou gritar para avisar a tripulação. Bum! Yonvou já estava brandindo Vigrit, que brilhava com uma aura negra. Uma onda de fogo surgiu e o convés foi destruído por uma grande explosão. Fumaça negra subia no ar enquanto o fogo consumia o convés. A água do rio entrava pelas rachaduras e o navio se dividiu em dois e começou a afundar. Socorro! Aak! As chamas forçaram os piratas a pular no rio com gritos desesperados. Eles eram arrastados pelas ondas furiosas e consumidos pelos reis marinhos. Era como um pandemônio.
Yonvou ativou o teleporte novamente com indiferença e se moveu para o próximo alvo, o 12º navio que estava mais próximo dele. Ei! O capitão, Cart, estava esperando por ele. Com uma carranca, ele balançou sua alabarda, quase conseguindo esmagar a cabeça de Yonvou com ventos fortes. Porém, Yonvou bloqueou o ataque com Vigrit e envolveu seu corpo com suas asas de fogo, ativando o teleporte mais uma vez. Ele apareceu na frente de Cart, acertando um ataque no plexo solar de Cart. Bum! Urk! A armadura de Cart afundou e ele foi arremessado no ar pelo impacto, batendo contra o mastro. Suas feridas internas eram tão sérias que ele morreu na hora. O mastro rachou com o impacto e desabou. O navio inclinou até que a proa do barco ficou perpendicular à água. Yonvou reuniu o poder mágico em seus pés e esmagou-o com vez, destruindo completamente o navio. Um fogo negro surgiu ao redor de Yonvou. Parecia como se o inferno tivesse aparecido. O fogo era tão quente e seco que não pareceria que iria desaparecer mesmo se alcançasse o rio. Na verdade, ele ficou ainda mais forte. O fogo negro derivava do fogo sagrado, aura e consciência. Como uma criação mágica, ele não desapareceria a não ser que Yonvou quisesse. Os ataques de Yonvou não pararam por aí. Faíscas voavam ao seu redor e colunas de fogo negro subiam para ameaçar e destruir os outros navios. Os espíritos familiares surgiram das sombras. O terceiro espírito fortalecido permitia que os espíritos familiares com atributos mais altos pudessem se mover através do fogo e do rio facilmente, matando os jogadores de Tritão. Navios afundavam um atrás do outro. 15 navios já tinham desaparecido quando Tritão percebeu como a situação era perigosa. O fluxo de reis marinhos parecia não ter fim e o fogo negro estava se movendo pelo rio. Os monstros de sombra que ninguém conseguia ver faziam com que eles ficassem ainda mais nervosos. Finalmente, sempre que Yonvou usava teleporte, os navios eram destruídos imediatamente, sem nenhum aviso. A armadilha que prepararam para Yonvou e o navio fantasma tinha se virado contra eles. Separem-se. Vão para o mais longe que conseguirem. Com medo de serem eliminados, os capitães começaram a partir. Os navios se viraram para sair do território de Yonvou. Foi uma perda completa para Tritão, o governante do mar. Apesar da situação estar piorando, o navio principal que carregava Bentek não se abalou. Que alhalhalhau! Que jogo divertido! Os fogos de artifício estão queimando bem. Tudo está em chamas. As gargalhadas de Bentek eram tão altas que podiam ser ouvidas por todo o convés. No entanto, todos os seus subordinados pareciam preocupados. Eles podiam ver Yonvou se movendo pelo ar com suas asas de fogo, perseguindo os navios em fuga. Os reis marinhos também não pararam seus ataques. O navio fantasma não estava mais na defensiva e parecia que a frota deles que seria destruída. Bentek continuou rindo em seu trono, fazendo com que sua tripulação se sentisse frustrada. Capitão, vamos receber muitos danos se isso continuar. Precisamos de Jinrang sim, senhor. O que você acha que é a coisa mais importante quando se cria um clã? Os olhos de Jinrang se arregalaram com a pergunta repentina. Ele servia Bentek desde os dias da Rosa Azul, mas nunca entendeu Bentek tão bem assim. Embora ele parecesse bruto e violento, na verdade era bem esperto. Você acha que é mais importante ter dinheiro ou pessoas? Eu não sei, não é nenhum dos dois. Jinrang inclinou a cabeça. Então o que era? E por que Bentek estava tocando nesse assunto em uma situação tão urgente? É honra. Jinrang arregalou os olhos. Podemos conseguir pessoas muito fácil comprando escravos ou usando os monstros canibais. Se precisarmos de dinheiro, podemos simplesmente roubar. Mas honra é outra história. Fogo queimava nos olhos de Bentek. É difícil de conseguir reunir honra e ainda mais difícil de espalhá-la. Muitas coisas entram no caminho. Não importa o quanto você consiga, se cometer um único erro, toda a honra pode desaparecer. E você vai precisar de ainda mais tempo para reuni-la de novo. Os 8 grandes clãs conseguiram sua honra do jeito que Bentek disse. A minha ex, Lana, perdeu essa honra.
Ela costumava vencer o tempo todo, mas acabou se ajoelhando para os 8 grandes clãs. Foi por isso que a Rosa Azul foi arruinada. Ela se esforçou para recriá-la, mas para mim, foi tudo uma perda de tempo. Como ela conseguiria reconstruir a Rosa Azul se nem sabia que as pessoas ao seu redor estavam planejando apunhalá-la pelas costas? Jinran se lembrou do golpe que ele e Bentek planejaram. Naquela época, Lana parecia possuída. Ela não agia mais como uma pessoa inteligente. Lana só pensava em sua raiva e no desejo por vingança. Sua desilusão fazia parecer que ela estava chapada de drogas. Os outros piratas tinham prometido se aliar a ela, mas na verdade eles só queriam roubá-la. Estava claro para Bentek e seus subordinados que a tripulação seria destruída se Lana não voltasse a ser como era antes, então eles tomaram o poder. Ele destruiu o palácio de Quartzo e matou sua amante. Poseidon queria roubar um pouco do poder sagrado de Seto durante o processo, mas tinha sido Bentek quem iniciou tudo. Depois que Bentek tomou o controle da Rosa Azul, ele e os outros piratas criaram Tritão. Honra vem com a vitória. Se continuarmos a vencer, as pessoas vão se reunir como moscas e até nos dar o dinheiro que não possuem. Nós não construímos Tritão assim. Não foi assim que os 8 grandes clãs começaram. Não podemos perder nenhuma batalha até chegarmos a esse ponto. Jinran percebeu o que Bentek queria dizer. Ele só estava preocupado com os danos, mas isso não importava para Bentek. Bentek só estava preocupado com a vitória no final e as perdas que sofressem fariam com que isso se tornasse uma conquista ainda maior. Bentek estava usando os seus subordinados como iscas para testar o poder do acumulador. Ele queria ver com seus próprios olhos, apesar de já ter reunido informações sobre Yonvou. Além disso, isso significava que Bentek reconhecia Yonvou como um igual. Jinran tremeu. Ele sempre achou que seu mestre era violento, cruel e sangue frio às vezes. Bentek era conhecido como o governante porque não havia ninguém que podia enfrentá-lo. Me dê a lança. Bentek estendeu sua mão. 5 de suas criadas se ajoelharam para oferecer a lança, suas mãos tremendo com o peso. Triaina era o artefato sagrado de Poseidon e tinha a habilidade de causar maremotos, terremotos e tempestades. Esse artefato era ainda mais poderoso do que o que Yonvou viu na tesouraria do Olimpo. Baque. Bentek se levantou lentamente com Triaina em sua mão. Ele a bateu no convés enquanto observava Yonvou vir voando em sua direção depois de detectar sua energia. Fogo negro o seguia. Bentek aceitou o desafio de Yonvou entusiasticamente, levantando Triaina o mais alto que podia com uma risada. Venha, tempestade. Nuvens negras começaram a se reunir acima dele brilhando com relâmpagos. O rio das almas se agitou violentamente. Tempestade com o poder sagrado de Poseidon, ondas com dezenas de metros de altura dispararam na direção de Yonvou. A tempestade rodopiava enquanto dezenas de raios caíam do céu. Capítulo 278, Tritão 3. Depois que Yonvou deu cabo de 40% de Tritão, ele sentiu a energia de Bentek vindo de um enorme navio que flutuava longe do resto da frota como se fosse uma ilha solitária. Ele imediatamente foi em direção ao navio, se afastando do que ele estava perseguindo. Os fracos não importavam a não ser que o líder fosse derrubado. Antes que Poseidon tentasse qualquer outra coisa, Yonvou iria lidar com Bentek primeiro. Ele acelerou com o caminho do vento e teleporte. Tornados giravam ao redor dele enquanto se movia, ele planejava afundar o navio de Bentek só com um ataque de uma onda de fogo que era tão rápida e poderosa que até Yonvou ficou com medo dela. Então ele viu Bentek de pé, usando um tridente de cerca de 3 metros como apoio. As sáfiras no tridente tinham um charme estranho. De repente, Bentek liberou seus poderes mágico e sagrado. Yonvou percebeu que ele estava prestes a usar os poderes que foram concedidos por Poseidon. Além disso, o alcance do poder de Bentek era maior do que ele esperava. O poder sagrado se espalhou pelo rio das almas e alcançou o céu enquanto era carregado pelo vento. Você consegue liberar tudo isso de poder sagrado? Yonvou olhou surpreso para o céu.
As nuvens negras começaram a lançar relâmpagos e uma tempestade se formou enquanto ondas com dezenas de metros de altura iam na direção dele. Não era um simples poder, era um desastre, um grande poder que podia manipular a própria natureza. Os deuses relacionados à natureza estavam entre os indivíduos mais poderosos e seus poderes podiam se transformar em desastres com a adição de uma grande divindade. Estava claro que Poseidon estava usando Bentek para eliminar Yonvou no Rio das Almas. Yonvou estalou sua língua. Ele estava planejando explodir o navio de Bentek, mas teve que redirecionar a onda de fogo. Yonvou contorceu seu corpo e puxou Vigrid. A onda de fogo que estava condensada na aura negra foi liberada de uma vez, combinada com mais velocidade dos 72 Bia. Onda de fogo sagrado 72 Bia. Ok, Ryu, 1. A onda de fogo desenfreada era terrivelmente destrutiva. Não só fez as ondas que alcançavam o céu desaparecer, como também engoliu os relâmpagos como se não fosse nada. Uma luz poderosa se espalhou como se o sol tivesse explodido e as ondas de choque continuaram a fazer tudo tremer. As ondas evaporaram e a névoa densa secou. O Rio das Almas ficou ainda mais violento, jogando o navio de Bentek de um lado para o outro. O calor queimava os jogadores no convés, que gritavam enquanto inalavam o ar em chamas. No entanto, suas vozes foram encobertas pelo som de uma grande explosão. Bum! Bum! Yonvou acertou o navio de Bentek com raios flamejantes. Era como se ele tivesse criado uma parede de relâmpagos usando os 72 Bia. Ele desceu Vigrid para afundar o navio. Porém, Jinrang e a tripulação eram habilidosos e conseguiram proteger o navio com suas habilidades e artefatos. Eles tiveram que se esforçar, pois o ataque era poderoso demais. Era como se eles tivessem sido acertados por um martelo gigante. As ondas de choque que reverberavam do lado de fora da barreira eram difíceis de se lidar também. O navio balançava ferozmente com rachaduras aparecendo por todo lugar. Havia um cheiro de queimado no ar quente. Era quase impossível de acreditar que um humano conseguiu criar um calor tão aterrorizante que queimou o navio inteiro. Mas que porra! O que foi isso? Os jogadores que tinham erguido a barreira tremeram. Eles tinham certeza de que haviam investigado Yonvou minuciosamente e até examinaram seus poderes através das batalhas que teve com os 9 filhos do dragão, a Exúvia de Apófis no 26º andar e o monstro caníbal rei no 27º andar. Eles acreditavam que conseguiriam matá-lo mesmo sem a ajuda de Bentek. Afinal, o poder de Poseidon podia ser facilmente usado no Rio das Almas e eles achavam que seus recursos eram superiores aos de Yonvou. No entanto, por algum motivo, os poderes de Yonvou eram muito mais poderosos do que eles acreditavam. Na verdade, ele podia até ser comparado com seu líder, Bentek. Os olhos de Yonvou por trás da máscara continuaram indiferentes enquanto ele balançava Vigrid automaticamente. Era como se ele só estivesse preocupado em afundar o navio. Os ventos fortes que as ondas de choque haviam dispersado voltaram e o calor fervente fez um enorme tornado se formar. O Rio das Almas começou a borbulhar e a soltar vapor. Yonvou estava planejando soltar mais uma onda de fogo, mas dessa vez com uma quantidade maior de poder mágico. Já que as coisas já tinham chegado a esse ponto, ele pensou que seria uma boa ideia testar a força de sua onda de fogo. Onde mais ele teria a chance de fazer isso? Os fortes ventos envolveram Vigrid, que brilhava com uma luz azul e tremia como se fosse quebrar a qualquer momento. Quando Yonvou estava prestes a completar o ataque, o espaço na frente dele se rasgou e Bentek pisou para fora dele como uma expressão cruel, a mesma expressão que Yonvou viu no diário e nas memórias de Lana. No entanto, havia uma diferença crucial: sua energia tinha evoluído. Bentek atacou a cabeça de Yonvou ferozmente, segurando esferas azuis em suas mãos. Yonvou não tinha certeza do que era, mas parecia com o poder sagrado do Rio das Almas condensado. Bum! Kerrang! Fogo e água colidiram. Um par de redemoinhos rasgou a atmosfera para criar um ainda maior que ia do Rio das Almas até o céu.
Explosões eram causadas pelo redemoinho e as gotas de água que se espalhavam eram evaporadas pela atmosfera fervente. O rio das almas começou a borbulhar como lava. As ondas se agitavam e quebravam umas nas outras. No centro disso tudo, Yonvou circulou seu circuito mágico e atacou para baixo com Vigrid. Bentek agarrou Triaina e a balançou para cima. Clang! Bum! Uma coluna de água subiu mais uma vez. Uma lâmina feita de água cortou o peito de Yonvou enquanto fogo e relâmpago caíam na cabeça de Bentek. Os dois sofreram uma boa quantidade de danos. Como se tivessem feito um acordo, os dois recuaram. Calhalhalhau. Eu nunca imaginei que uma pessoa como você ainda estaria nos andares inferiores. Que surpresa enorme. O mundo da torre realmente é divertido. Bentek estava de pé sobre a água, tocando a queimadura séria em seu corpo. A ferida ainda tinha faíscas vermelhas que continuavam a destruir sua carne, mas ele se sentia feliz. Bentek não estava planejando vir para cá já que estava ocupado com Tritão agora que vários novos clãs estavam surgindo. Suas mãos estavam cheias com os outros 3 clãs que cresceram junto com Tritão, especialmente o Regimento da Fantasia. Ele não fazia coisas que não queria, mesmo se Poseidon, o deus que ele servia, insistisse em incomodá-lo para fazer. Ele simplesmente riria se Poseidon ameaçasse tomar sua posição como apóstolo. Ele só tinha se tornado um apóstolo porque achava que receberia novos poderes e força. Porém, ele tinha bastante confiança em seus próprios poderes e pensava que podia escolher outro deus para servir a qualquer momento. Afinal, vários deuses e demônios correriam para conseguir a chance de tê-lo como apóstolo. Além disso, Poseidon estava bem satisfeito com a confiança de Bentek, então não via a necessidade de agir. Mas, dessa vez, Poseidon deixou bem claro que Bentek tinha que cumprir seu dever e até criou uma missão obrigatória. Poseidon nunca havia forçado Bentek a fazer algo antes, então Bentek tinha que seguir suas ordens. Os relatórios que seus subordinados trouxeram sobre o novato que criou uma confusão nos andares inferiores também o deixaram interessado. Já que Yonvou estava criando novos recordes em cada andar e até tinha empatado com todos por um no 21º andar, Bentek estava intrigado. Ele ficou curioso para saber quem era esse novato que tinha conseguido provocar tanto Poseidon. Poseidon era um indivíduo arrogante que não se importava com os andares inferiores, qualquer um que conseguisse enfurecê-lo tanto merecia sua atenção. Parecia que as coisas seriam ainda mais divertidas do que ele esperava. Bentek estava sentindo uma dor que fazia seu tridente tremer. Não existia muitas pessoas que podiam fazê-lo se sentir desse jeito. Bentek encarou a máscara e as roupas pretas de Yonvou, assim como as asas de fogo em suas costas. Ele achava que o acumulador tinha uma aparência bem única. HM? Então Bentek viu o colar no pescoço de Yonvou. Ele não o tinha reconhecido por causa do fogo negro ao redor dele, mas era parecido com o que ele possuía. De onde você conseguiu esse item? Você foi ao Palácio de Quartzo? O item o lembrava do falecido Asas Celestiais. Lana havia segurado esse colar até o seu fim, então era uma memória desagradável. Para Bentek, o Asas Celestiais era um fantasma que tinha encurralado Lana e fez com que a rosa azul decaísse. Apesar de ter tido encontros agradáveis com Yonvou quando ele ainda estava vivo, seus sentimentos pelo Asas Celestiais tinham ficado mais azedos depois de sua morte. Porém, Yonvou simplesmente tocou o colar com sua mão esquerda e não disse nada. Ele podia sentir os olhares nele, mas os ignorou, especialmente os que estavam cheios de hostilidade. Poseidon quer te punir. Poseidon está te observando. Poseidon está revelando uma intenção assassina intensa. Hermes está torcendo por você. Athena te dá um fator. Athena espera pela sua vitória. Athena está encarando Poseidon. A sociedade divina Olimpo está em silêncio por causa da tensão entre Poseidon e Athena. Muitas sociedades divinas e demoníacas estão observando o Olimpo. Agora que paro para pensar, Poseidon e Athena nunca tiveram uma relação muito boa, mesmo sendo da mesma família. Athena tinha uma impressão favorável de Yonvou enquanto Poseidon só direcionava hostilidade a ele.
Era igual como quando eles ficaram um contra o outro nas lendas. Yonvou podia sentir o poder sagrado sendo entregue através do canal de poderes. Havia vários indivíduos interessados nele e ele não gostava da sensação de que era só mais um brinquedo para os deuses e demônios. Yonvou disse para Bentek, espero que você não seja como a Exúvia de Apófis ou o monstro caníbal rei o quê? Bentek franziu a testa para a resposta estranha de Yonvou. Mas seus olhos se arregalaram quando sentiu o ar ao redor de Yonvou de repente mudar. Despertar do corpo dracônico. O terceiro espírito demônio perverso estigma da deusa. Escamas de dragão cresceram na pele de Yonvou até alcançar seus olhos e os espíritos familiares voltaram para ele. A pedra filosofal começou a emitir poder mágico. A demonização lentamente se espalhava pelo seu corpo enquanto seu circuito mágico circulava. E com o poder sagrado da deusa da guerra, Yonvou brandiu Vigrit com os poderes combinados da espécie dracônica, deuses e demônios, 3 espécies superiores. Com um clarão, o ar foi cortado e a aura negra perfurou Bentek. Continua no próximo vídeo.